Tamo junto, tudo junto e misturado, não é isso? Mais ou menos, mas estamos juntos. E vamos continuar aqui com a legislação tributária de Guarulhos, entrando agora no tópico da lei orgânica que aborda as limitações ao poder de tributar. Olha só, sem perder tempo, o que eu preparei aqui pra gente? O que eu julguei que era, mais pertinente nesse caso? Porque eu não vou explicar de novo para você o princípio da legalidade. Você já sabe que ocorre por conta do princípio da legalidade. O poder público, o município de Guarulhos, não pode exigir ou aumentar um tributo sem que uma lei o estabeleça. Até falamos sobre isso no final do bloco anterior. Então, o artigo 320, inciso 1º, aborda aí o princípio da legalidade que você já estudou no direito tributário. O inciso 2º aborda o princípio da isonomia ou igualdade, princípio que veda a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Tem que ser dado um tratamento igual aos contribuintes que estão em situação igual. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida. Dos contribuintes que estão em situação igual, eu não posso dar preferência ao médico em detrimento do pedreiro. Se a situação de contribuintes é igual, o mesmo tributo, mesma situação, obviamente que eles têm que ser tratados com igualdade. Beleza? O inciso 2º, inciso 3º, diz que é vedado ao município cobrar tributos relativamente a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, dando ensejo aí ao que a gente conhece como princípio da irretroatividade. A linha B do inciso 3º, abordando o princípio da anterioridade, diz que é vedado ao município cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, também bem interessante aí o princípio da anterioridade, que você já está careca de saber, né? O inciso 3º, e eu repeti aqui, porque o inciso 3º já estava aqui, e ele entrou aqui de novo, mas não tem problema, a gente já vai direto para o inciso 4º, que é o princípio do não confisco. O tributo não pode ser utilizado com efeito de confisco. Sabemos disso. O inciso 5º, tratando do princípio da não limitação ao tráfico, sendo vedado ao município estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributo, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público municipal. Inciso 6. Veda os municípios de instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços da União e dos Estados, que a gente conhece aí como imunidade recíproca, né? Lembrando que a imunidade recíproca trata de impostos. A letra B de bola fala dos templos de qualquer culto que não podem ser estabelecidos impostos sobre ele, dando ensejo à imunidade religiosa. E a letra C trata da vedação à instituição de impostos sobre patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos, que é a imunidade privada. Eu chamo de imunidade privada, talvez uma nomenclatura aí que nem todos conheçam, porque todas as pessoas jurídicas que estão aqui, partidos políticos, fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, todas essas pessoas são pessoas jurídicas de direito privado. Por isso eu chamo aqui de imunidade privada. A letra D, ou melhor, a linha D, trata da imunidade cultural, sendo vedada aí a instituição de impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Na lei orgânica do município de Guarulhos não tem nada falando dos
fonemas, fonogramas, aquela parte que é mais recente na Constituição Federal, aqui não fala nada. Então, se cair, acredito eu que cai em direito tributário. Inciso 7. Fala da necessidade de lei específica para se conceder anistia ou remissão, né? Lembrando que a anistia é uma forma aí de exclusão do crédito tributário e a remissão uma extinção do crédito tributário. Beleza, gente? Anistia é exclusão e remissão, extinção. Remissão com 2 S é o perdão do crédito tributário. A necessidade de lei, e não pode ser qualquer lei, tem que ser uma lei específica. Fechando o slide, o princípio da não diferenciação, vedando aí a instituição de impostos, estabelecendo diferença tributária entre bens. Por último, o inciso 9 do artigo 320 proíbe a instituição de taxas que atentem contra o direito de petição, lá do artigo 5º da Constituição Federal, e também o direito de obter certidão, lá do artigo 5º também da Constituição Federal. Beleza, gente? Nenhuma novidade aqui, não há por que eu ficar gastando nosso tempo com isso, falando de pontos que é bem provável, né, que você já saiba. Tranquilo? O que tem mais aqui, Dicler? Olha só, próximo slide tem os parágrafos relacionados a esse artigo das limitações do poder de tributar, e você vai ver também que não tem grande novidade. Vamos passar por isso rapidinho para a gente poder entrar aí na parte do direito financeiro, né, que a lei orgânica aborda em se tratando aí do direito financeiro. Vem comigo, ó. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 6A, que é da imunidade recíproca, é extensiva às autarquias e às suas fundações. Nenhuma novidade aqui também. Já sabemos disso lá no direito tributário. Este parágrafo 1º repete a Constituição Federal. O parágrafo 2º estende a imunidade recíproca, ou melhor, estende não. Diz que as vedações do inciso 6A, que é da imunidade recíproca, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividade econômica. Então, esta imunidade recíproca tem que ser relacionada a uma pessoa jurídica que preste serviço público, não explore atividade econômica, regidas pelas normas a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ao pagamento de preço ou tarifa pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ou seja, nós temos aqui um reforço daquele dispositivo. Ó. Que dispositivo? Dispositivo é... Cadê? Peraí. Pá. Não. É isso aqui, ó. Um reforço ao artigo 173 da Constituição, que está aqui também reproduzido na lei orgânica, tratando do princípio da igualdade de concorrência. Ou seja, as pessoas precisam ter condições iguais em se tratando do mercado concorrencial. E, ao limitar a imunidade recíproca de modo a que ela não atinja as pessoas que exploram atividade econômica, essa igualdade está sendo mantida aqui no parágrafo 2º. Por fim, o parágrafo 3º, abordando as imunidades religiosa e privada, compreendem somente o patrimônio, a renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. E aí entra aquele caso do estacionamento da igreja, né? Que se o
valor arrecadado com estacionamento foi revertido para as finalidades da igreja, também estaria protegido pela imunidade recíproca, aqueles casos clássicos que a gente está careca de saber. Pessoal, entramos agora no item 3, que é justamente o item que trata da Receita Municipal. E a partir daqui já começa o direito financeiro, o AFO, Administração Financeira Orçamentária. Tá? Relembrando, eu não sou um professor específico de AFO, estudei bastante, vejo isso volta e meia no trabalho também, aqui no Tribunal de Contas, e acredito que eu vou conseguir desmistificar ou pelo menos mapear o que a Banca Vunesp possa cobrar desse assunto. Banca Vunesp que tem, né, um histórico de cobrar um pouco de literalidade, e aqui na lei orgânica, ela sendo cobrada, acredito eu, que será cobrada a literalidade. Mas vamos trabalhar aqui, dar alguns exemplos quando for pertinente, bater um papo fluindo para a aula não ficar pesada. Quando acabar a aula, você não está sentindo nenhuma dor, para a aula passar gostosinha, tá bom? Olha lá, ó. O artigo 321, que trata aqui da Receita Municipal, diz que a Receita Municipal, os valores arrecadados pelo município de Guarulhos, eles basicamente constituem aqui 3 partes. Nós temos a arrecadação dos tributos municipais, que é 1. A arrecadação dos tributos municipais. O segundo diz respeito à utilização dos bens, serviços, atividades e outros ingressos. Utilização de bens, serviços, atividades e outros ingressos. De Claire, que utilização é essa? Olha só, você sabe que muitas vezes o município ele cobra aí um preço público, uma tarifa, né? E isso gera receita para o município. Então, essa receita cobrada, por exemplo, pelo ingresso de um parque, né, ingresso para poder visitar uma praça, um museu municipal, alguma coisa. Então, isso entra aqui no âmbito da Receita Municipal. E por último, ó, as transferências correntes e de capital. São 2 espécies de transferências. Vamos por partes, ó. O que acontece? Primeira coisa, você sabe que a lei orçamentária, lei que estabelece as regras do orçamento para um determinado exercício, de acordo com o artigo 35, que está aqui do lado, ó, diz que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, o que você não pode deixar de saber? Essas receitas arrecadadas aqui, que devem constar de um determinado exercício financeiro, são justamente essa Receita Municipal que está no artigo 321 da Lei Orgânica. Tá? Claire, sobre a arrecadação dos tributos municipais, eu já sei. Impostos, taxas, né, contribuições e assim vai. A utilização de bens, serviços, atividades e outros ingressos, eu também já sei. Tarifa, preço público. Agora, o que são essas transferências correntes
e de capital. Essas transferências correntes de capital, a definição delas está prevista na Lei 4.320. É a mesma lei aqui, ó, que trata de normas gerais do direito financeiro. Basicamente, quando um ente transfere a outro um determinado recurso, se essa transferência for para atividades de manutenção, aí nós teremos uma transferência corrente. Se essa transferência for para investimentos, inversões financeiras, vamos colocar aqui investimentos, por exemplo. Como assim investimentos? Imagina que a União transfira para o município de Guarulhos um determinado valor para construir uma escola municipal. Isso é uma transferência de capital, pois a escola municipal é um investimento. Beleza, gente? Tranquilo? Continuando, ó. O artigo 322 trata já de um outro tema, que é finanças e orçamento. Declara, só tem um artigo, então, sobre a Receita Municipal? Sim, só tem um artigo sobre a Receita Municipal, que é o artigo 321. Olha só. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Gente, eu tenho aqui as chamadas leis ou instrumentos orçamentários, tá? São as principais leis que tratam da aplicação, da montagem, da elaboração do orçamento público. Beleza? Sobre os instrumentos orçamentários, o que a gente tem aqui? No topo da pirâmide vem o PPA, que é o Plano Plurianual, que vem definido aí no parágrafo 1º. Logo após o PPA, vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei essa que basicamente tem a função de compatibilizar o PPA com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Esses são os instrumentos orçamentários. O PPA, conforme a gente pode ver aqui, ó, no parágrafo 1º, ele estabelece de forma setorizada e não regionalizada, como está na Constituição Federal, aqui na Lei Orgânica de Guarulhos, é de forma setorizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração do município para as despesas de capital. Despesas de capital são aquelas que não estão relacionadas com custeio e manutenção, e outras despesas dela decorrentes, bem como as despesas relativas aos programas de duração continuada, programas que se estendem por vários exercícios financeiros, objetivando de forma clara a redução das desigualdades sociais do município. Então, o PPA é o que dá as diretrizes, os objetivos e as metas. Por isso que o PPA ele é o dom que dá as diretrizes, os objetivos e as metas. Além disso, ele é elaborado para um período de 4 anos. 4 anos. Pegando o mandato municipal, vamos lá. Tivemos eleição de prefeito quando? Em 2016, não é isso?
E aí, em 2017 foi o primeiro ano, em 2018 foi o segundo ano, em 2019 o terceiro ano de governo, em 2020 o quarto ano de governo, ano que vem teremos eleições. Em 2021 já é um novo prefeito. O que acontece? O PPA ele é votado no primeiro ano do mandato para valer pelo período de 4 anos, ou seja, para valer pelos 4 anos seguintes, que serão o segundo ano de governo, o terceiro ano de governo, o quarto ano de governo e o primeiro ano do governo seguinte. Então, esse é o período de vigência do PPA. E a LDO, Edcler, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu digo que ela não é o DOM, mas ela é MP. Por quê? Porque ela estabelece metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da LOA, como eu disse, e dispõe sobre alterações na legislação tributária. Conclusão: a LDO, que orienta a elaboração da LOA, faz a ponte entre o PPA e a LOA, é uma lei que basicamente vai valer para um exercício financeiro, tá? Todo ano tem que ser votada uma nova LDO. E o mesmo acontece com a LOA, que faz aí uma previsão do que será arrecadado no exercício seguinte e fixa as despesas para o exercício seguinte. Ou seja, eu tenho aqui uma previsão da arrecadação que tem que ser, para manter aí o equilíbrio orçamentário, compatível com a fixação das despesas. Então é isso, de forma bem resumida. Edcler, você está me dizendo então que o PPA ele é uma lei para 4 anos, então ele é uma lei para médio e longo prazo? E a LDO e a LOA seriam mais para curto prazo? É isso aí. Exatamente isso que eu estou dizendo para você. Tá bom? Outro ponto interessante que a banca pode cobrar, já que ela pode vir aqui na literalidade, é esse esqueminha da LDO que a gente vai fazer agora. A LDO, ela, de forma setorizada, estabelece o DOM não, desculpa, errei. Estabelece as metas e prioridades da administração pública federal. E estas metas e prioridades, de forma setorizada, atingem tanto as despesas de capital, bem como as despesas relativas. E, gente, calma aí. Incluindo as despesas de capital, tá certo? Faltou aqui o terceiro, orienta a elaboração da LOA e, agora sim, dispõe sobre alterações na legislação tributária. Edcler, quando você está fazendo uma prova para auditor fiscal, esse último item aqui, ele é bem interessante. Eu acho ele bem importante. Por que eu acho ele bem importante? Porque a banca pode dizer que para um tributo ser aumentado ou para ser diminuído,
é necessário que haja a inclusão dessa previsão na LDO. Não, está errado. Tá? Essas alterações na legislação tributária, elas vão ter aqui um impacto na arrecadação. E, pelo fato da LDO orientar a LOA, e a LOA ser uma lei que vai prever receitas e fixar despesas, então nada mais justo do que essas alterações constarem na LDO, mas justamente por essa parte quantitativa de tributos. Tá bom? Beleza, gente? Vamos continuar. Vamos aqui continuar. Eu peguei aqui um trecho de um livro, é o livro do Harrison Leite, de Direito Financeiro. É um livro bem interessante que eu estudei na minha época para o concurso do Tribunal de Contas do município, que diz justamente sobre essas alterações na legislação tributária o seguinte: diversas alterações na legislação tributária trazem sérias implicações no orçamento público, seja pela via de concessão de benefícios fiscais, seja pela majoração de tributos, ou seja, tanto para mais, majorando tributo, como para menos, concedendo benefício fiscal. E aí ele diz que todos esses reflexos precisam ser antevistos na LDO, uma vez que alguns deles poderão afetar os resultados fiscais esperados, bem como os investimentos, pois estão atrelados à existência ou não de recursos. Tranquilo, gente? Então, é isso, tá? Não que para aumentar um tributo tenha que haver a inserção disso na LDO. Não é isso que está sendo citado aqui no parágrafo 2º. O parágrafo 3º, bem tranquilo, fala do relatório resumido da execução orçamentária. E aí, é decoreba, tá? Isso está previsto também lá na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, dizendo que o relatório resumido da execução orçamentária de cada ente, incluindo aí os municípios, deve ser publicado a cada bimestre, em até 30 dias. Ou seja, com que periodicidade, com que frequência os municípios devem divulgar o relatório resumido da execução orçamentária? A cada bimestre, a banca pode pegar aqui, tá? E qual é o prazo limite para a divulgação desse relatório, que vai mostrar aqui, obviamente que de forma resumida, como o nome diz, o que foi executado no orçamento para aquele período de 2 meses. O prazo para isso é em até 30 dias após o encerramento do bimestre. Decora isso que pode cair na prova, tá? Como eu disse que o plano plurianual é que rege, que está no topo da pirâmide, regendo os instrumentos orçamentários, obviamente que os planos e os programas setoriais devem ser elaborados em consonância com o PPA, com o plano plurianual. Tá? Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual e o plano plurianual devem adotar indexador econômico que atualize as dotações orçamentárias. Então, pegadinha, a banca pode falar que esse indexador econômico tem que ser adotado tanto pela LOA, como pela LDO, como pelo PPA. E aí vai estar errado, porque a previsão aqui é só para a LOA e para o plano plurianual. Beleza, gente? Então, só para a LOA e para o plano plurianual. Artigo 323. Mas, como a gente já está aqui
batendo os nossos 30 minutinhos. Então, eu vou fazer o nosso bom pit stop, nosso break, e aí, daqui a pouco a gente volta para continuar a legislação de Guarulhos. Um abraço!